Metais pesados, grupo composto por Amanda Mello, André Malta, Daniel Faco e Kelly Caroline. Sumário: introdução, definições correlatas aos metais pesados selecionados, observações, efeito ou não do agente tóxico no corpo humano, conclusão e referências. Introdução: os metais pesados são um grupo de elementos químicos com relativa alta densidade e tóxicos em baixas doses. Seus efeitos nocivos sobre os seres vivos o tornam o conhecimento acerca de sua presença, identificação, quantificação e monitoramento de grande relevância, principalmente nas áreas ambiental, água, solo e de saúde, medicamentos, alimentos, fluidos, tecidos biológicos. Nesse sentido, faz-se necessário o uso de uma ferramenta de gerenciamento de risco adotada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e do Abastecimento. Assim, o Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes tem o objetivo de promover a segurança química dos alimentos de origem animal produzidos no Brasil. Alguns exemplos de metais pesados que contaminam os alimentos são chumbo, cádmio, mercúrio, estanho, cobre e podem ser encontrados em diversos alimentos. O chumbo é um metal que afeta principalmente alimentos de origem vegetal, como café, castanhas do tipo nozes, avelãs e etc. O agente tóxico é regulamentado através do plano e os limites máximos tolerados para estes alimentos são 0,50 mg por quilo para o café torrado e 1 mg por quilo para o café solúvel e 0,80 mg por quilo para castanhas. O chumbo pode ser encontrado em solos decorrentes de fábricas metalúrgicas, como no município de Santa Amaro, na Bahia. Cádmio: o metal afeta principalmente alimentos de origem vegetal, arroz e seus derivados, além de chás, mates e outros vegetais para infusão. O agente tóxico é regulamentado através do plano e os limites máximos tolerados para esses alimentos são 0,40 tanto para o arroz quanto para chás, mates e derivados. E o cádmio pode ser encontrado no solo, pode ser de origem natural ou antrópica. O mercúrio é um material que afeta principalmente alimentos de origem animal, especialmente peixes predadores, crustáceos e moluscos. O agente tóxico é regulamentado através do plano e os limites máximos tolerados para esses alimentos são 1 mg por quilo para peixes predadores e 0,50 mg por quilo para crustáceos e moluscos. O metal pode ser encontrado na natureza, ionizado ou combinado com outros elementos, e geralmente é proveniente de atividades industriais, como ocorrido no reservatório de Três Marias, na bacia do Rio São Francisco. Estanho é um metal que afeta principalmente alimentos e bebidas enlatadas, de origem diversa. O agente tóxico é regulamentado através do PNC-RC e os limites máximos tolerados para esses alimentos são 250 mg por quilo em sólidos enlatados e 150 mg por quilo para bebidas. Este elemento é encontrado na embalagem de produtos enlatados e, devido a danos físicos, pode ocorrer uma interação que resulta na migração do metal para o alimento. Cobre é um metal que afeta principalmente alimentos de origem vegetal, como amêndoa de cacau e grão de café. O agente tóxico é regulamentado através do plano e os limites máximos tolerados para estes alimentos são 0,40 mg por quilo para amêndoa de cacau e 0,30 mg por quilo para o café em grão. O metal pode estar tanto no solo quanto em locais que acomodam esses alimentos, sendo na passagem do cobre para o alimento. E eu vou falar, sobre as definições correlatas aos metais pesados que nós selecionamos. Como o André já falou, a gente selecionou chumbo, cádmio, mercúrio, estanho e o cobre. E os pontos que vão ser analisados a respeito desses metais pesados vão ser se eles são agentes tóxicos, se eles são venenos, xenobióticos, toxinas, antídoto, o risco para a saúde, a toxicidade desses elementos, a dosagem de aplicação, miligramas por quilogramas ou ppm, ingestão diária estimada, IDE, e ingestão diária aceitável, IPA. As definições correlatas aos metais pesados, escolhidos, a gente já sabe que foram o chumbo, cádmio, mercúrio, estanho e cobre, e os 5 são considerados agentes tóxicos porque eles se acumulam no organismo, não são metabolizáveis, podem interferir na produção de sangue, no sistema nervoso e no funcionamento dos rins, e eles se acumulam principalmente nos ossos, E além de serem agentes tóxicos, todos os 5 são potencialmente venenosos. Com exceção do cobre, os 4 metais pesados, o chumbo, cádmio, mercúrio e estanho, eles são considerados xenobióticos, ou seja, são compostos químicos estranhos ao organismo e ao sistema biológico, O nosso organismo ele não produz e nem se espera encontrar esses metais no nosso organismo. Dessa forma, podem ou não ter efeito nocivo à saúde, sendo que tal efeito possui relação com diversos fatores, como, por exemplo, a quantidade e o tempo de exposição do indivíduo
a alguma dessas substâncias. As toxinas são produtos microbianos formados por moléculas com propriedades tóxicas e antigênicas capazes de lesar gravemente ou matar quando administradas, mesmo em pequenas quantidades, num organismo vivo, porque induzem alterações funcionais nas células. Então, seguindo essa definição do que é toxinas, nosso grupo chegou à conclusão de que esses metais pesados não são toxinas, uma vez que eles são compostos inorgânicos presentes na natureza e não são produzidos, né, por micro-organismos. Na questão de antídoto, eles não são antídotos, porém existem medicamentos para tratar, né, quando há uma infecção por esses metais pesados, uma contaminação por esses metais pesados, que é, né, o caso da administração de medicamentos que se ligam aos metais pesados por terapia quelante, que permite, né, que esses metais pesados sejam excretados do organismo pela urina. E todos esses medicamentos que eliminam esses metais pesados, eles atuam lentamente e podem ter efeitos colaterais sérios. O sucímero e o dimercaprol são os tipos de medicamentos mais usados na terapia quelante de indivíduos com intoxicação por metais pesados, ou seja, funciona como antídoto, apesar de ser um tratamento controverso, justamente porque pelo que eu acabei de falar, né? Esses medicamentos quelantes, eles também podem eliminar do organismo os minerais benéficos, como zinco, cobre e ferro. Geralmente, né, administram-se suplementos desses minerais junto com esses medicamentos, para não ocorrer nenhum efeito colateral, nenhum dano nocivo às nossas células. A gente sabe que o chumbo é um metal cinza azulado, sem odor, maleável, sensível ao ar. Pertence ao grupo 4B da tabela periódica, ou família 14, da classificação dos elementos, né? Ele possui 4 isótopos de ocorrência natural, que é o de massa 204, de 206, 207 e 208. Bom, a sua fórmula molecular na tabela periódica é Pb, né? Porque o seu nome deriva do latim, plumbo. A sua massa molecular é 207,19, né? As principais vias de exposição para a população em geral são a oral, a inalatória e a dérmica. Bom, a principal via, né, mais comum de acontecer é através da ingestão dos alimentos, né, a via oral, no caso. E os efeitos, eles são mais visíveis nas crianças. A exposição ocupacional, ela ocorre através da exposição inalatória, e em casos de exposição ao chumbo orgânico, é a via dérmica, né, que é bem relevante, pois o chumbo orgânico ele é absorvido pela pele, e a absorção do chumbo depende do estado físico e químico do chumbo, e ela também é influenciada pela idade, estado fisiológico, nutricional e fatores genéticos. Bom, a Organização Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a OMS, ela, através da Comissão Codex Alimentar, de 2009, ela definiu valores de ingestão semanal tolerável provisória e a ingestão diária admissível, a IDA, como doses permissíveis e de segurança em cenários provisórios para contaminantes metálicos presentes em alimentos. E de acordo com o artigo usado como base, que foi o Magna 2014, a dose de exposição estimada ou a ingestão diária estimada, o IDE, para o contaminante chumbo superou os valores recomendados pela Organização Mundial da Saúde, atingindo o valor máximo de exposição de 166,9 microgramas por quilograma diário, né, no consumo de frutas. E o valor, né, do nível toxicológico de segurança definido pela OMS para o chumbo, né, a ingestão diária aceitável do chumbo estabelecido pela OMS é de 3,5 microgramas por quilograma diário. Então, passou muito, muito mesmo. A população do nosso artigo estava consumindo chumbo pra caramba, porque nesse artigo, essa população, ela plantava num terreno onde era uma antiga metalúrgica. O solo estava bem contaminado. Bom, e aí os valores estabelecidos pela OMS, né, e pela Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, eles consideram que a ingestão dos contaminantes no total da dieta alimentar, né, esses valores, eles estão referidos para pessoas adultas, né? E no caso do nosso estudo, eles fizeram com uma amostra de adolescentes. Então é mais grave ainda, né? Porque o valor é bem menor e eles estavam consumindo muito mais. O valor permitido, no caso, né? Passando para o cádmio, a gente tem que o cádmio ele é um metal branco azulado, dúctil e maleável. À temperatura ambiente, o cádmio encontra-se no estado sólido. Na natureza, ele é encontrado
em pequena quantidade, geralmente associada a minérios de zinco, cobre e chumbo na forma de sulfitos. A sua representação na tabela periódica é CD, né? A sua massa atômica é 112,411 U. E além disso, né, o cádmio ele também é um metal que pode apresentar toxicidade aguda ou crônica grave em humanos. A maioria dos casos de toxicidade pelo metal é causada pela exposição crônica mesmo, né, sempre recorrente. A exposição crônica ao cádmio em baixo nível pode afetar uma variedade de órgãos, sendo os rins, ossos, os principais alvos, e a toxicidade aguda é menos comum, né? Dependendo da via de exposição, a toxicidade aguda pelo metal afeta principalmente os pulmões e o trato gastrointestinal. E no ser humano, a absorção média de cádmio representa 3 a 8% do total ingerido, podendo, né, esse valor ele ser influenciado por fatores nutricionais e fisiopatológicos, onde a gente verifica uma absorção maior, né, no sexo feminino. Então, dietas deficientes em cálcio, ferro, assim como uma alimentação pobre em proteínas, promovem um aumento na absorção de cádmio. E as principais vias de exposição ao cádmio são por meio da ingestão de alimentos ou água contendo cádmio ou pela inalação de cádmio. E, mais uma vez, né, de acordo com o nosso mesmo artigo, o Magna 2014, nosso artigo de base, que teve na mesma amostra de adolescentes, a dose de exposição estimada ou a ingestão diária estimada para o contaminante cádmio superou também os valores recomendados pela OMS, atingindo o valor de exposição de 2,95 microgramas por quilogramas diárias no consumo de frutas cultivadas naquele terreno da antiga metalúrgica. E o valor do nível toxicológico de segurança definido pela OMS para o cádmio estabelecido, né, a ingestão diária aceitável, é de 1 micrograma por quilograma diário. Então, mais uma vez, praticamente o triplo aí estava sendo consumido pelos adolescentes. E mais uma vez, né, reforçando de que esses valores estabelecidos pela OMS, eles consideram a ingestão de contaminantes no total da dieta alimentar em referência a adultos. E no nosso caso, do nosso artigo, eram adolescentes. Então, o valor aceitável é bem menor e eles estavam consumindo muito mais. E, bom, basicamente é isso sobre o cádmio e agora... No caso do mercúrio, todas as suas formas vão ter algum grau notável de toxicidade. Ele é considerado um veneno e suas principais fontes são carnes provenientes de carnívoros de nível trófico alto, ou seja, de predadores. Ele pode causar danos ao trato gastrointestinal, ao sistema nervoso, ao sistema imune, respiratório e renal. No Brasil, a concentração máxima de mercúrio em peixes não predadores, moluscos e crustáceos é de 0,5 mg por quilograma, enquanto que para predadores é de 1 mg por quilograma. De acordo com a OMS, o limite máximo de ingestão diária aceitável de mercúrio é de 0,47 microgramas por quilograma de massa corporal por dia. Já a ingestão diária estimada é de 4,74 e 3,07 microgramas por dia para homens e mulheres, respectivamente. Para o estanho, certas formas dele, como o organoestanho, vão ter elevado grau de toxicidade, similar quase ao cianeto, enquanto que outras formas, como o estanho metálico, óxidos de estanho ou sais de estanho, não têm toxicidade conhecida. Assim sendo, somente certas formas dele vão ser consideradas venenosas. A principal fonte de estanho alimentar são alimentos enlatados, devido à dissolução do estanho da lata no alimento em si. O estanho pode causar danos ao trato gastrointestinal, ao sistema nervoso, imune, respiratório e renal. No Brasil, a concentração máxima de estanho em bebidas enlatadas é de 150 mg por quilograma, enquanto que em outros alimentos enlatados é de 250 mg por quilograma. Nos Estados Unidos, a ingestão diária estimada é de 4 mg por dia. O cobre é um elemento necessário na dieta humana, mas quando ingerido em grandes quantidades ele se torna tóxico. Ou seja, ele vai ser considerado venenoso somente se ingerido em grandes quantidades. Ele não é xenobiótico, visto que já é esperado uma certa concentração dele dentro do organismo humano, sendo utilizado para a produção de eritrócitos, manutenção dos ossos, do tecido vascular, nervoso e do sistema imune. As maiores fontes de cobre são fígado, especialmente de frango e de boi, castanha de caju, batatas e chocolate amargo, além de muitas outras fontes.
É notável que os casos de envenenamento são muito mais comuns em locais de trabalho do que na residência, visto que nos locais de trabalho pode ocorrer contato direto da pele com sais de cobre, que podem atravessar a barreira dérmica. O cobre pode causar danos hepáticos, neurológicos e renais quando em altas concentrações. No Brasil, a concentração máxima de cobre em alimentos varia de 0,1 mg por quilograma em óleos e gorduras refinadas até 10 mg por quilograma em mel, frutas, caramelos e bebidas alcoólicas fermentadas. A ingestão diária aceitável estabelecida pela OMS é de no mínimo 0,02 mg por quilograma para adultos e 0,05 mg por quilograma para lactantes, enquanto que a ingestão diária estimada é de cerca de 1,5 mg por dia. Agora a gente vai fazer algumas observações do efeito ou não do agente tóxico no corpo humano. Primeiro a gente vai começar falando sobre o chumbo, porque o chumbo ele não possui nenhuma função fisiológica conhecida no organismo. E seus efeitos tóxicos sobre os homens e os animais já são conhecidos há muito tempo por afetarem praticamente todos os órgãos e sistemas do corpo humano. As principais vias de exposição são a oral, inalatória e a dérmica. A ingestão é a principal via de exposição para a população em geral, sendo especialmente importante nas crianças. Para a exposição ocupacional, a principal via de exposição é a inalatória. E em caso de exposição ao chumbo orgânico, a via dérmica é relevante, pois o chumbo orgânico é absorvido pela pele. Os sintomas clássicos de intoxicação por chumbo são irritabilidade, cefaleia, tremor muscular, alucinações, perda de memória e de capacidade de concentração. O chumbo ele é tão tóxico que a Organização Mundial da Saúde considera que nenhum nível do chumbo do sangue é seguro, sendo 5 microgramas por decilitro o nível em que a intervenção já é necessária. Agora um pouco sobre o cádmio. O cádmio ele está presente na grande maioria dos alimentos. E segundo a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental, a ingestão média diária de cádmio é de 75 microgramas pelos alimentos e 20 microgramas pela água ingerida, o que resulta numa exposição oral de 95 microgramas. A EPA assume que 2,5% da absorção do cádmio advém de alimentos e 5% de água. A EPA também definiu que a dose de referência diária do cádmio deve ser de 0,5 microgramas para a água e de 1 microgramas por quilo para os alimentos. Os sintomas de intoxicação por cádmio é a diminuição da temperatura corporal, hiperatividade, náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreias, perda de dente e dores articulares. O cádmio ele não produz efeitos adversos significativos até 3 miligramas. A partir disso, a pessoa já pode apresentar sintomas de intoxicação, sendo a dose letal 350 a 8.900 miligramas. Bem, sobre o mercúrio. O mercúrio alimentar ele é absorvido principalmente pela inalação de vapor. O mercúrio alimentar, a partir de um termômetro quebrado ou de uma lâmpada fluorescente, ele é altamente volátil devido ao calor e ao fluxo de ar. A absorção pelo gasto intestinal é geralmente insignificante, de modo que a deglutição do mercúrio contida em um termômetro de vidro não produz efeitos adversos, a menos que a mucosa esteja danificada. O mercúrio alimentar também pode ser absorvido pela via térmica. E os principais sintomas de intoxicação após a inalação de vapor de mercúrio alimentar incluem falta de ar, febre, calafrios, tosse, náuseas, vômito, diarreia, paladar metálico, dores de cabeça, fraqueza e visão embaçada. Em casos graves, os pacientes podem desenvolver lesão pulmonar aguda e desconforto respiratório grave com hipoxemia. Todas essas alterações podem acontecer quando a exposição a altas concentrações de mercúrio, maior que 20 microgramas por metro cúbico, o que pode ser atingido com o passar do tempo durante o trabalho ou por inalação repentina em grande quantidade. Bem, o estanho, ele não existe evidência de efeitos adversos no ser humano associados com exposição crônica ao estanho. A inalação ou contato da pele por curto prazo com alguns compostos orgânicos, como compostos trimetilestanho e trietilestanho, pode interferir no sistema nervoso e cérebro, podendo causar morte em casos graves. Ele pode ser nocivo se ingerido ou inalado e pode causar irritação na pele, olhos e no gasto respiratório. Por inalação, não são esperados efeitos adversos, mas a poeira pode ocasionar irritação do sistema respiratório e por ingestão, grande dose pode causar vômito, náuseas e diarreia. O limite permitido pela OSHA, que é a Administração de Segurança de Saúde Ocupacional do Departamento dos Estados Unidos, é de 2 miligramas por metro cúbico. E para finalizar, falando sobre o cobre, bem, o cobre ele é um elemento que possui um papel fundamental no metabolismo dos organismos vivos, mas em excesso ele é muito tóxico. É considerado metal pesado por possuir a característica de se acumular no organismo e gerar possíveis reações tóxicas por bioacumulação. A intoxicação por cobre pode ser de 2 tipos, agudas ou crônica. A intoxicação crônica é caracterizada por 2 fases,
clínica e aguda. Na fase subclínica, ocorre o acúmulo de cobre no fígado por semanas ou meses. Na fase aguda, ocorre a liberação de cobre acumulado no fígado para a corrente sanguínea, causando hemólise e anemia. Bem, é preciso ter acompanhamento médico quanto aos índices de cobre no corpo. Portanto, todos os compostos de cobre deveriam ser tratados como se fossem tóxicos, uma vez que a quantidade de 30 gramas de sulfato de cobre é letal para os seres humanos. A ingestão média de cobre nos adultos é de cerca de 1 mg, sendo a dieta sua fonte primária, e ele é absorvido no estômago e duodeno e transportado pela albumina até o fígado. Em altos níveis, o cobre pode produzir efeitos nocivos, como irritação no nariz, boca e olhos, vômitos, diarreia, cólica no estômago, náuseas e até levar à morte. Conclusão. Os níveis toleráveis de chumbo, cádmio, mercúrio, estanho e cobre variam de acordo com a sua toxicidade no organismo e sua presença na natureza. Desta forma, o Plano Nacional de Controle de Resíduos Contaminantes estabelece limites máximos toleráveis para cada elemento e também para cada tipo de insumo. Deve-se ressaltar as toxicidades relacionadas entre os metais pesados e sua interação nos produtos alimentícios, bem como a liberação de toxinas relacionadas ao micro-organismo desses produtos. Em suma, as vias de absorção de chumbo, cádmio, mercúrio, estanho e cobre são diferentes e possuem origens alimentícias diversas. Entretanto, afetam o organismo humano, seja por acumulação ou através de contato direto com metal e toxinas relacionadas aos metais e micro-organismos. Nesse panorama, o plano possui o objetivo principal de não permitir que o consumidor fique à mercê da nocividade de resíduos contaminantes.